Fala família, Bruno de Paula aqui e a gente está fazendo a resolução do Enem 2024 tomando como referência a nossa prova amarela. Não esquenta a cabeça, porque aqui na nossa descrição vão ter todos os números das questões de acordo com a cor de prova, beleza? Me acompanha aí para a questão 138. Textozinho um pouquinho grande aqui, vamos ver o que eu tenho. Uma empresa de engenharia foi contratada para realizar um serviço no valor de, vou dar aquele destaque aqui para gente, R$ 71.250. Os sócios da empresa decidiram que 40% desse valor seria destinado ao pagamento de 3 engenheiros que gerenciaram o serviço. O pagamento para cada um deles será feito de forma diretamente proporcional ao total de horas trabalhadas. Isso daqui é interessante, então quem trabalhou o dobro de horas vai ganhar o dobro do valor e assim por diante. O número de dias e o número de horas diárias trabalhadas está descrito aqui para gente. Já se liga no seguinte, ó. O engenheiro 1, ele trabalhou 4 dias, trabalhando 5 horas e meia por dia. Só que o problema está falando que eu tenho que ver o total de horas trabalhadas. Então, eu vou pegar os 4 dias e eu vou multiplicar por 5 horas e meia. Isso daqui vai dar para a gente o total de 22 horas. Conta simples assim, é até ideal no Enem você fazer essa parada de cabeça, irmão. Se você trabalhou um dia 5 horas e meia, 2 dias, 5 horas e meia mais 5 horas e meia, 11 horas. 4 dias é o dobro de 11 horas, 22 horas. Pensa que no Enem, muitas vezes, ter um cálculo mental, fazer a parada rápida de cabeça te coloca muito na frente. Vamos lá, vamos para o próximo. Eu tenho aqui o meu segundo engenheiro, ele trabalhou 5 dias numa jornada de 4 horas por dia, então ele trabalhou ao todo 20 horas. Vou anotar essas paradas e depois a gente vê o que a gente vai fazer. Terceiro engenheiro, 6 dias, numa jornada de 2 horas e meia de trabalho. Isso daqui vai dar para a gente, ó, o dobro de 2,5 vai dar 5. Só que como a gente está multiplicando por 6, eu tenho que multiplicar agora por 3. Entendeu o que eu fiz? Eu fiz isso aqui, ó. 6 vezes 2,5. Eu separei o 6 em 3 vezes 2. Porque aí primeiro eu faço essa conta. 2 vezes 2,5 vai dar 5. E agora de cabeça eu faço 3 vezes 5. Dá uma conta interessante. Não é a única maneira. Você tem que arranjar um jeito de fazer essa conta. Quer ver outra coisa que eu poderia fazer? Escrever os 2,5 como 5 sobre 2. Por quê? Eu simplifico 6 e 2, vai dar 3, 3 vezes 5, 15 da mesma forma. Então, irmão, aqui tem que saber brincar com a questão, tá? Saber brincar com as operações, ter intimidade com conta, tenha intimidade com fazer contas, beleza? Essa é a quantidade total de horas que cada um deles trabalhou. Mas e aí, quanto é que eles vão ganhar? Repara comigo o seguinte, para a gente conseguir distribuir 40% desse valor de forma diretamente proporcional a essas horas, eu tenho que entender quantas horas ao todo foram trabalhadas. Porque pensa comigo, se eu tenho R$ 1.000 para distribuir para os meus funcionários e eu sei que ao todo eles trabalharam 10 horas, então você concorda comigo que eu consigo pagar R$ 100 por hora para cada um desses funcionários? Aí, se um trabalhou 5 horas, o outro 3, o outro 2, um vai ganhar 500, outro 300, outro 200. Mas eu só preciso entender quanto eu tenho para pagar e quantas horas ao todo eu tenho que pagar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é somar quantas horas ao todo esses meus funcionários trabalharam. 22 com 20, 42. 42 com 15, 57 horas. Ao todo, eles trabalharam 57 horas. Mas quanto é que eu tenho que pagar? Eu tenho que pagar 40% de 71.250. Então, eu preciso fazer essa conta. 40%. Como é que eu escrevo isso? É 40 sobre 100. E esse Dzinho, ele vai virar vezes. Isso é o que eu tenho para pagar para os meus funcionários. Quando você vai fazer essa continha aqui, ó, dá para cortar 0 com 0. Dá para cortar esse 0 do 10 com esse 0 daqui. E agora eu posso multiplicar isso daqui por 4. 4 vezes 7, 1, 2, 5, faz aqui na boa comigo, ó. 4 vezes 5, 20, vai ser rascunho, vou apagar, hein? 4 vezes 2, 8, com aquele 2, 10. 4 vezes 1, 4, com o que subiu 5. 4 vezes 7, 28. Então eu tenho, ao todo, para distribuir para esses funcionários, R$ 28.500. Vou até escrever aqui embaixo reais para a gente não se embolar. Então eu tenho R$ 28.500 para distribuir por 57 horas trabalhadas. Quanto que eu vou pagar por cada hora? Vou dividir agora 28.500 por 57. Vou até escrever 57 assim. Sabe por quê?
Porque muitas vezes no Enem, tu pode até armar essa conta, pô. Chega aqui, ó, arma essa continha, faz essa conta aqui na moral. Primeira coisa que eu faria é, esquece esse zero, se você quer fazer a conta. O zero depois você acrescenta no final, beleza? Só que quando você vai fazer essa conta, ela tem uma dificuldade tão grande quanto você fazer de cabeça. Isso acontece muitas vezes no Enem, então você tem que ter a sagacidade nessa operação. E como é que você vai pensar nessa sagacidade? Tenta pensar numa conta aproximada, pô. Por exemplo, se eu estivesse dividindo isso aqui por 50, eu vou focar nessa divisão com essa divisão, ó. 285 por 50. 5 vezes 5 dá 25. Então, 5 vezes 50 dá 250. Eu tenho uma brincadeira muito próxima de um resultado 5 aqui. E esse é o meu palpite para começar a brincar. Então, eu vou pegar o 57, vou multiplicar por 5 para ver se eu chego próximo daquele resultado. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 5, 25, com esse 3 que subiu, 28. Caraca, deu a mesma coisa. Sou um gênio? Não. Isso daqui é só costume de fazer conta mesmo, tá? Esse 5 que deu aqui foi só da divisão 285 por 57. Tenho que acrescentar os outros dois zeros. Então, o que eu acabei de descobrir? Meus funcionários trabalharam por 57 horas. Eu tenho R$ 28.500 para pagar a eles. Quando eu peguei R$ 28.500 e dividi por 57, eu descobri quanto eu consigo pagar por cada hora trabalhada dos meus funcionários. Então, eu consigo pagar R$ 500 por hora. Bruno, beleza, chegamos aqui numa etapa do problema. Agora vamos para a pergunta. Vamos para o que o problema está pedindo de fato. Qual a maior diferença em real entre os valores recebidos por esse serviço entre dois desses engenheiros? Nice. Vou pegar o meu primeiro engenheiro, vou pegar 22 horas e multiplicar por 500. Vou descobrir quanto ele ganha. Show. O segundo engenheiro, 20 vezes 500, beleza. O terceiro engenheiro, 15 vezes 500, beleza. Vou ver qual é o maior, qual é o menor, subtrair, respondi o problema, tá certo? Sim, mas eu não faria assim, tá? Isso tá certo, só que no Enem eu preciso ganhar tempo. E como é que eu posso ganhar tempo nessa questãozinha? Vamos ler a pergunta de novo, só que agora com muita atenção. Qual é a maior diferença entre os valores recebidos? Para eu saber a maior diferença entre os valores recebidos, basta saber quantas horas a mais o meu maior funcionário trabalhou em relação ao meu menor funcionário, pô. Porque se o meu maior funcionário trabalhou 3 horas a mais do que o menor funcionário, o maior que eu estou dizendo aqui em tempo trabalhado, tá? Se ele trabalhou 3 horas a mais, então ele vai ganhar 3 horas a mais. Cada hora é 500, 3 vezes 500 é o que ele vai receber a mais. Se eu olho aqui os valores, isso aqui já está na nossa cara. O meu maior funcionário trabalhou 22 horas. O meu menor funcionário trabalhou 15 horas. Então a diferença de horas trabalhadas por eles foi de R$7. R$7, ó, de 7 horas. Se ele trabalhou 7 horas a mais, 7 vezes, quanto que ele está pagando por hora, meu patrão? 500. 7 vezes 500. 3.500 é o que vai ter a mais. Letra C de sucesso. Desse jeito eu não preciso fazer 3 contas para descobrir o maior e o menor e depois fazer essa diferença. Óbvio que aqui alguns poderiam já também sacar a malícia e calcular só o primeiro e o terceiro para depois fazer a subtração. Mas ainda assim são 2 contas a mais que eu faço. Quando eu só posso fazer, na verdade eu consigo fazer só uma continha dessa. Beleza? Lembra, Enem é sagacidade. Enem é a gente ganhar tempo, mas eu tenho que ganhar tempo com confiança. Me acompanha para a gente conseguir trabalhar um pouco mais essa nossa sagacidade juntos. Beleza? Aquele abraço, galera. Tchau, tchau.